Bom, a ideia dessa aula seria do aluno entrar na realidade do artista e das principais obras desse artista. Não como a gente tem as visitas virtuais do museu, em que você é um mero espectador. Então você entraria no programa, coloca um óculos de realidade virtual, e aí quando você clica no artista que você escolhe, por exemplo, Van Gogh, eu me torno Van Gogh. Então eu posso não ter uma orelha, ter uma barba enorme, de repente estou de chapéu e eu sou o Van Gogh. E daí a pessoa anda e escolhe uma das obras do Van Gogh. Por exemplo, eu entro na Noite Estrelada, então eu vou sentir a brisa, vai ter um som do vento passando e de repente aquelas luzes começam a brilhar mais ou menos e vão variando, e eu posso até entrar seguindo aqueles caminhos, né, que tem, fazendo as ondas e tudo, eu consigo entrar naquela cidade e ver um pouquinho da realidade que ele quis passar através disso daí. Agora, daí eu escolho o Degas, por exemplo, eu entro numa sala de balé, em um dos quadros dele, e as bailarinas com aquele rosto pintado sem muita definição, com as linhas ainda do croquis e tudo, mas as bailarinas começam a rodopiar em volta e eu vejo um pouquinho do estilo mesmo dele de pintura e da realidade que tinha ali. De repente eu escolho o Toulouse-Lautrec, por exemplo. Eu me vejo em Paris, eu sou o Toulouse-Lautrec sentado numa mesa num cabaré em Paris, ali no final do século XIX, e começo a ouvir as músicas do cabaré de fundo e vejo aquelas pessoas e eu tô ali bebendo alguma coisa, como ele sempre estava num bar, numa coisa assim, e as pessoas dançando em volta, tudo isso. Aí se eu escolho Salvador Dalí, por exemplo, eu entro na obra A Persistência da Memória, eu vejo aqueles relógios derretendo e ao mesmo tempo o tic-tac vai entrando muda a frequência do tic-tac enquanto o relógio vai derretendo mais ou menos, até que uma hora ele para e eu entro naquela obra que é sinistramente parada e ando por entre aqueles relógios e depois eles voltam aquele tic-tac frenético e param. E cada artista, assim, a gente poderia saber um pouquinho de como era a obra dele, como era o entorno, como se sentia na pele dele. O que a pessoa ia poder, nada melhor do que vivenciar tudo aquilo para você gravar o contexto em que a obra foi feita, ver mais de perto cada coisa, e isso é aprender a apreciar cada um dessas artes, aprender a focar em alguns detalhes. Então eu acho que nada mais do que isso aí conseguiria fazer com que a pessoa se apaixonasse por cada obra que ela visitasse e fosse um pouquinho dela. É isso.